Salve, senhoras e senhores! Para você que assistiu o GP da Itália e não entendeu por que a Red Bull estava tão rápida, bem-vindo a esse vídeo que eu vou tentar te explicar, porque aqui eu não vou fingir que eu sou especialista de aerodinâmica para dizer detalhe por detalhe o que foi que aconteceu. Mas eu acabei estudando para trazer algumas coisas que podem ser relevantes para vocês. Então calma, a Red Bull ainda não voltou, mas está no caminho. Além disso, ainda vamos comentar sobre a ordem de equipe, mas de uma maneira um pouco mais opinativa e também falar sobre algo de interessante que aconteceu nesse GP. Como assim a torcida da Ferrari comemorando uma vitória do Verstappen? Vamos falar sobre isso. Bom, senhores, hoje é um daqueles vídeos em que eu pego perguntas que vocês mandaram na comunidade, até mesmo comentários que vocês fizeram e trago aqui pra gente discutir sobre. Então, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal, porque, enfim, é mais uma forma de interação que vocês podem ter comigo e isso vai ajudar, claro, na divulgação e, claro, vocês vão assistir mais vídeos meus. E hoje eu vou começar com o primeiro comentário que diz o seguinte, na verdade são 3. Hoje começa a torcer pro Piastri perder o campeonato por 3 pontos. Aí o de baixo. Hoje descobri que o Piastri não é frio, mas na verdade é morno. Vergonhoso para ele, pro Norris e principalmente pra McLaren. E o terceiro. Fala sério, não deu saudade de Hamilton e Rosberg hoje? Não sei se vai ser necessário torcer pro Piastri perder esse campeonato por 3 pontos, porque é bem difícil disso acontecer. Bem difícil. O cara tem uma vantagem hoje de 31 pontos, para ele depender só de 3 pontos, ele vai precisar pipocar de uma maneira que aí sim, todo mundo vai começar a torcer contra ele. Só que quem vai ganhar o título nessa brincadeira vai acabar sendo o Norris. E aí fica pra vocês, né? Qual seria o campeão que vocês menos querem? Dependesse de mim, o campeão seria o Alonso, né? O cara tá sendo pra Alonso ser campeão, seria o Alonso pra mim. Tô um pouco mais calmo agora, não vou falar tudo que eu tava pensando ontem, né? Pra não descambar o vídeo, mas é um pouco chato, porque ao mesmo tempo que você tem 2 pilotos com o melhor carro, parece que eles não fazem muita questão de chegar um na frente do outro. E aí vou trazer o terceiro comentário. Se é o Hamilton e o Rosberg, eles iam estar se acabando na pista para lutar por um pontinho que seja. Se eles tivessem tomado punição na largada e estivessem brigando pela 9ª e a 10ª posições, eles iam estar se acabando para chegar um na frente do outro. Mas não, a McLaren cometeu um erro, um piloto na pista tem que pagar e fica por isso mesmo. O Piastri nem questionou na hora a inversão de posição. No final ele até falou, pô gente, a gente tinha discutido que um erro de pit stop é uma coisa de corrida que a gente nunca iria consertar, mas se fosse para fazer, eu ia lá e fazia. Palavras do Piastri, ou seja, mesmo depois de tudo isso, nada mudou. Então sim, saudades Hamilton e Rosberg, saudades que outros pilotos, Vettel e Mark Webber, se bem que o Webber mais apanhava que batia, saudades o Verstappen e o Hamilton, que eram de equipes diferentes, mas mesmo assim, que saudades. Verstappen e Leclerc, que saudades, de equipes diferentes, mas que saudades. E para todo mundo que criticava o Verstappen, poxa, mas o Verstappen, ele não merece ganhar as corridas que tá ganhando em 2023, porque ele não tem emoção, ele nem comemora as corridas. Tá aí o que vocês queriam. Vocês não queriam? Tá aí. O pessoal não tá afim nem de chegar um na frente do outro. Como o Verstappen conseguiu vencer com uma vantagem tão grande? Mérito dele, o carro melhorou muito ou as McLarens não estavam dando o máximo delas? Sim, sim e sim. Mas vamos por partes. Eu não vou fingir que eu tô totalmente por dentro do que aconteceu no carro da Red Bull aqui, porque primeiro eu sou bem sincero com vocês, não sou especialista de aerodinâmica, como eu sempre digo pra vocês, a única eu entendo é de osso, não é de carro. Mas eu andei pesquisando uma análise do The Race, lá do Mark Hughes, e ele explicou o seguinte. A Red Bull fez algumas alterações específicas para o GP de Monza, bem como todas as equipes fazem. Uma asa um pouco menor para evitar arrasto aerodinâmico, para que os carros disparem na reta. Todas as equipes fazem isso. Só que a Red Bull também se precaveu de algumas outras coisas. Também mexeu na sua asa dianteira, fez alterações no assoalho, para promover um melhor equilíbrio para o carro e assim os pilotos conseguissem ser um pouco mais rápidos nas curvas lentas, que é uma coisa que Monza tem. Apesar de ser pé embaixo quase o tempo inteiro, tem chicanes, tem algumas curvas um pouco mais lentinhas e assim os pilotos conseguem extrair mais velocidade de lá. O carro consegue rolar mais fácil, girar mais fácil e assim obter algum tipo de vantagem. Mas também, nesse caso do GP da Itália, a pista tinha uma boa aderência, na verdade uma ótima aderência, porém pouca degradação. Por isso que boa parte das equipes fez apenas uma parada, na verdade que todas fizeram apenas uma parada, por isso que tiveram algumas equipes que só deixaram para parar nas últimas voltas, e também teve o fato de que as equipes que tentavam fazer undercut, por vezes não conseguia, porque a aderência não ia caindo
muito forte. Então, as equipes conseguiam ficar com mais tempo na pista com o pneu e assim não perder tantas posições. E foi isso que aconteceu. Quem largou de pneu duro conseguia ir até o final para parar no finalzinho. Por isso que muitas das equipes não perdiam muito tempo. E isso acaba anulando um grande ponto positivo do carro da McLaren, que é evitar a degradação de pneu. O carro da McLaren tem um segredo que as equipes estão tentando descobrir até agora, que é o carro não desgasta pneu. Então nas pistas que tem uma alta taxa de degradação, a McLaren consegue sobressair em relação às outras. E numa pista que não tem muita degradação, equipara mais ou menos. E foi isso que aconteceu com o caso da Red Bull. Além de ter um carro mais equilibrado, mas a pista neutralizou o ponto positivo da McLaren. E como ela já está dominando a temporada, ela não estava nem aí para a corrida. Uma coisa que me irritou também, né? A McLaren não querer disputar uma corrida, fazer alterações para querer ganhar também uma corrida. Se é a Red Bull em 2023, era assim, toda a corrida uma atualização para ganhar todas as corridas possíveis. Mas a McLaren não quis, né? Fazer o quê? E eu não vou tirar o mérito do Verstappen aqui, porque estão falando que o carro da Red Bull fosse o mais rápido de Monza naquela corrida. A julgar que a McLaren está tão dominante nessa temporada, eu vou dizer que no mínimo era o segundo carro mais rápido. Mas Fernando, o carro da Red Bull é um barco, o carro da Red Bull é o terceiro, quarto carro mais rápido do grid de hoje. Em Monza era o segundo, no mínimo. Vai por mim. E é isso. Basicamente isso. A alta degradação da McLaren foi neutralizada, então o ponto forte do carro foi embora. A Red Bull também investiu num equilíbrio maior do carro, uma asa menor para você conseguir alcançar o outro piloto, até mesmo de asa fechada, e conseguir disparar lá na frente. Enquanto você estiver na frente do rapaz, né? Você está com a asa pequena, você ultrapassa e consegue disparar lá na frente. Enquanto o carro de trás, como era o caso da McLaren, estava com um pouquinho mais de asa traseira, e acabou perdendo tempo com isso. A McLaren também não se importou com a corrida, então, enfim, Red Bull dominou por causa disso. 20 segundos de vantagem, foi o carro, foi a pista, foi a rival e também o piloto. Vamos lá. Max esse ano venceu Imola, Monza, sei que Japão também, ambas as pistas palácios da Ferrari. Seria Verstappen a salvação e o fim dessa era de trevas para a Ferrari? Enfim, um e se que os tifoses cantaram a música do Max, ver os tifoses cantando a música do Max colocaram esse tipo de questionamento na minha cabeça. Mas que seria muito engraçado, seria. Eu não entendi bem o comentário, mas eu acho que seria algo como: será que o Verstappen pode ser a salvação dessa crise da Ferrari que já dura mais de 15 anos? Eu defendo a tese que ele ainda vai correr na Ferrari. Eu defendo essa tese. E ver os tifoses cantando a música do Verstappen, para você que não viu, durante o pódio, a torcida da Ferrari, boa parte italianos, estavam cantando a música do Max Verstappen por vários motivos. Porque ele venceu a McLaren, porque ele é um piloto excelente, porque ele tem muita torcida, porque eles querem o Verstappen por lá. Quem não quer o Max Verstappen? N fatores. E eu acho que pode ser. É que o problema da Ferrari não é um problema de novo, novamente comparando com o Manchester United. Não é um problema de técnico, não é um problema de jogadores, é um problema geral, é um problema interno. Enquanto a Ferrari não se organizar por dentro, e depois é de dentro para fora, sabe? Mas sim, se chegar um Verstappen agora, sei lá, com 28 anos, com um pouquinho de paciência ainda para gastar, pode resolver. Mas a Ferrari não tá tão mal assim não, tá, gente? Não tá tão mal não. Ainda tem jeito. Confia em mim. Ainda tem jeito nessa equipe. Tá passando por mais um ano sabático, né, de títulos, né? O 15º seguido, 16º. E não só seria engraçado, como seria bem interessante. Eu defendo a tese que ele ainda vai e eu torço que ele vá. Que seria muito legal. O que eu fico preocupado é o seguinte: o Rafa Câmara tá chegando na Fórmula 2 e ele é da academia da Ferrari. Verstappen, se for pra você ir pra Ferrari e o Rafa Câmara tiver que ir também, você não vai. Quem vai é o Rafa. Valeu, Verstappen. Tamo junto. Último comentário. Um dos GPs dessa temporada, honestamente, não teve muita emoção. Somente pequenos níveis de resenha. Se eu falar pra vocês que eu gostei da corrida, que vocês vão falar de mim agora? Bom, Fernando, quando a corrida tá boa, você fala que tá ruim. Quando a corrida tá ruim, você diz que tá boa. Sinto muito. Esse sou eu. Fernando Henrique, do canal F. Esse sou eu. Pô, eu gostei da corrida. Não vou mentir pra você, não. Eu gostei. Não teve muita emoção, de fato. Principalmente porque a maioria das equipes só fazem uma parada, então ficou meio previsível. A gente fica torcendo para os carros alcançarem uns aos outros na pista e todo mundo vai defender o seu, então ninguém vai ser ultrapassado.
E aí também um alô para Pirelli, né? O Pirelli e Fórmula 1. Nós já entendemos que os pneus Pirelli são os melhores do mercado, são os melhores para os carros de rua, são os melhores para os carros de corrida, que eles entregam eficiência, durabilidade e tal, mas por favor, gente, tá na hora de fazer pneu de paçoca, tá na hora de fazer pneu que os pilotos têm que parar com 8 voltas para ver se dá uma movimentada. Por isso que tem gente que defende a volta do abastecimento. Não precisa devolver a volta do abastecimento. Não é esse o problema. Aumenta a quantidade de pit stop, aumenta o pit stop obrigatório, coloca 2 pit stops obrigatórios em corridas normais e 3 em Mônaco, faz algum tipo de alteração nos pneus porque as corridas precisam ser movimentadas. Se você coloca apenas um pit stop, todo mundo que está assistindo, assiste até o primeiro pit stop e vê que não mudou nada, desiste e vai ver outra coisa. Eu já vi gente fazer isso, eu já fiz isso. Mas eu gostei da corrida, não vou mentir pra vocês não. Não vou fingir que não gostei, vou fazer média com a minha audiência. Eu gostei. Mas bem, senhores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, clica aqui no like, se inscreve. Comenta aqui embaixo a sua opinião, você mesmo. Comente aqui embaixo a sua opinião agora. E eu te vejo no próximo vídeo para falar de Fórmula 1. Abração.